E a gente não tá nem gravando isso. Nem tá gravando, mas Viu como é que a gente fica à vontade dentro de casa? Mas é isso que eu gosto. E aí, Niltinho, o que eu digo do meu testemunho eu não fico, assim, o que eu gosto dessa autoridade que Deus me deu para estar aqui agora curada, falando isso para você, né, para vocês, né, para todo mundo, é para que outras pessoas se identifiquem. Né? Não é para eu querer saber da sua história, não é para eu querer mexer na tua dor. O meu papel hoje, o que eu peço e que eu tenho falado com Deus é para que Ele me capacite cada vez mais para eu descobrir todos os mistérios dele na minha vida, para eu me fortalecer. Entende quando eu digo para você que eu gosto de mulheres fortalecidas? Né? E mesmo as que não estão fortalecidas, que sejam mulheres dispostas a se fortalecerem, é porque aí elas vão buscar, né? Elas vão querer, como eu tenho feito o caminho e tenho visto assim a glória de Deus na minha vida. Eu não sei o que Ele vai fazer. Essa semana a mensagem é essa. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele está fazendo. Eita. Olha aí, é mistério. Pode ir. Já tá gravando. Já tá gravando? Então tá bom. Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu. Esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like, o seu comentário. Hoje eu tô tendo a honra de receber nossa querida Glaucia Portugal. Muito obrigado por estar aqui no podcast. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Sempre um prazer poder colaborar e contribuir para a divulgação do reino. E deixa eu te falar, nessa sua carreira, você tem alguma novidade que você possa falar pra gente do que tem para vir aí nos próximos... Algum projeto novo que você possa estar compartilhando com a gente? Tenho sim. Então, eu sou apresentadora do Sala Musical, sim, né? Claro. Do nosso querido amigo Newton Barros. Isso. E o meu contato com o Newton Barros foi lá atrás, 1919, um pouquinho antes da pandemia. E depois, na pandemia, Deus falou no coração dele que eu deveria ser convidada para participar das lives, né? Dos programas do Sala Musical. E foi assim uma coisa muito incrível esse convite que o Newton fez, porque eu estava bastante perdida também, como a maioria das pessoas ficaram, normal, verdade, né, daquele momento. E nós começamos um projeto, né? Eu era apresentadora do Sala Musical e como eu já tenho esse trabalho com mulheres, ele me convidou para eu fazer entrevistas, né, em lives no Sala Musical, trazendo mulheres interessantes, histórias incríveis para a gente poder entrevistar. Transforma isso? A gente falava... Não, o nome é Mulheres que Transformam. Não era Mulheres que Transformam, não. Eu tinha o quadro no Sala Musical que eu só entrevistava mulheres, né, no Sala Musical. E aí, no Sala Musical, nessas lives, nós começamos um projeto chamado Elas Master. Elas Master. Essa que é a novidade, né? Então, é uma novidade que já existe. Por quê? Depois, por força do trabalho, né, profissional, eu dei uma pausa no Elas Master, sendo que agora a grande novidade é que a gente vem com Elas Master em formato, inclusive, de podcast. Né? A gente já vem alimentando o nosso IG lá, que é o Elas Master, né? Mas, assim, o nosso carinho pelo Sala Musical continua. Então, o projeto e nasceu dentro desses eventos que nós fazíamos do Sala Musical, onde o Newton já participou de palestras comigo, eu já participei de palestras com ele, e agora a gente vem aí também trazendo o podcast do Elas Master. E trabalhar com, no caso, trabalhar com mulheres, mas como começou esse trabalho com mulheres, essa sua dedicação para a vida das mulheres, tornar a vida das mulheres um pouco mais leve, tornar as mulheres mais fortalecidas? Como que surgiu essa sua vontade, esse seu interesse por essa área? Então, o ano especificamente eu não vou saber te dizer, porque eu não me lembro o ano. Sim. Mas eu me lembro que eu estive num evento onde uma pessoa chamada Thalita, ela tinha sido convidada, era um evento para crianças. E ela tinha sido convidada para fazer uma ministração dentro de uma igreja aqui no bairro mesmo onde eu moro.
E ela chegou lá e falou: olha, gente, eu gostei muito do convite, acho muito bacana, o trabalho de vocês é muito legal, mas o que eu vim dizer aqui para vocês é que eu não tenho filho. Então, eu não tenho autoridade para falar sobre criança, né? Eu posso ministrar aqui vários outros temas que eu tenho autoridade para falar, mas não sobre esse específico para criança, mas eu estou aqui, vocês querem perguntar, querem me usar, querem conversar, a gente está aqui para isso. E agradeço muito o convite, mas eu não tenho autoridade para falar. Nesse dia, eu fui extremamente tocada pela transparência dela, eu fui extremamente tocada pela clareza, né, pela dignidade que ela teve de não abordar um assunto que ela não tinha ainda vivenciado. E a partir daquele momento ali, eu acredito que eu tenha conseguido, né, através do Espírito Santo de Deus, acelerar a cura. Não é? Porque eu vinha de uma devastação, que foi um divórcio que aconteceu na minha vida. Sim. E aí, nesse momento, eu entendi, né, que havia a necessidade de eu acelerar o meu processo de cura para que outras mulheres não ficassem por tanto tempo adoecidas, sofridas, né, como eu vinha, como eu estava, por não ter alguém que fosse voz para elas. Então foi quando eu comecei a estudar ainda mais, né, me aprimorar, buscar mais conhecimento próprio também, no fato autoconhecimento, né, para eu poder estar ministrando para mulheres, para eu estar levando a visão, né, de Cristo para a vida das mulheres. Por quê? Todos os meus atendimentos eu sempre deixo muito claro, né, quando as pessoas me procuram, a minha visão é, obviamente, que eu tenho as formações, mas a minha visão é cristocêntrica. Em nenhum momento eu vou deixar de te atender mulher, não é? Em nenhum momento eu vou deixar de te atender mulher com o parceiro, né? Se for o caso, se quiser que seja feita assim dessa forma, sem que eu deixe de citar a minha experiência, né? Sem que eu deixe de citar o que é que Deus vem fazendo na minha vida. Então, foi a partir desse dia, né, dessa palestra, que eu assisti a Thalita sendo extremamente honesta, que ela não tinha autoridade para falar sobre um assunto que ela não tinha vivenciado. Então, como o assunto, né, recomeço, recuperação, reestruturação, era um assunto que, para mim, era o que estava acontecendo, foi aonde eu entendi que era um chamado, né? Eu estar falando com mulheres do que Deus faz na minha vida, né? Do que Deus fez, do que Deus faz e de muito mais que Ele ainda vai fazer dentro do que me aconteceu na minha vida aqui, né, sentimental e emocional. Então foi ali que eu comecei e até hoje eu amo, né, falar da minha experiência e falar das minhas vivências com Deus, né, no Mas dia ali a dia. você já tinha formação nessa área? Não, eu ainda não tinha total formação. Eu já estudava, eu já trabalhava, né? Eu já tinha o contato com muitas mulheres, mas eu comecei a me aprofundar, né, para eu poder ter realmente autoridade. E qual foi o tipo de formação que você teve para você se aprofundar mais nesse assunto? Então, na verdade, foram dois grandes marcos, né? Duas grandes formações que eu fiz, que eu entendo dessa forma, sim, né? Eu fui para a psicopedagogia para poder entender ainda mais a questão da mente humana. Sim. E eu fui também para a constelação familiar. E dentro do meu projeto de formação, né, como consteladora familiar, foi aí também que eu vi todos os mistérios divinos, dos movimentos, né, das cadeias que a gente acaba repetindo e trazendo algumas deformações para as nossas formações, não que sejam erros, mas que são possibilidades que a gente pode corrigir para a gente não continuar uma vida de emaranhados, né? Então a gente começa a viver uma vida de simplicidade, uma vida leve, para a gente poder estar vivendo a plenitude de Deus. Eu queria que você falasse para mim um pouco mais de detalhes sobre constelação familiar, porque eu vou ser sincero, eu já ouvi falar muito sobre isso, mas sinceramente eu nunca li e realmente eu não sei muito bem o que é. Vamos lá. Poderia falar mais sobre isso? Posso falar sim. A constelação familiar, ela é uma terapia que a gente chama de terapia breve. Por que ela é uma terapia breve? Ela é uma terapia que eu abro a sessão, né, com o seu campo
sistêmico, e naquela sessão ali a gente fecha o seu campo sistêmico. O que é que isso significa? O Bert Hellinger, que é o mentor desta terapia, ele começou a observar os movimentos, né? Estudar o movimento das pessoas através das gerações dele, né? E a Bíblia fala das gerações, né? Então, a pessoal, inclusive, né, tem um hábito, né? Às vezes é meio cansativo a gente ficar lendo Gênesis, né? E fulano era filho de fulano, que foi de fulano. Então, essa minha pegada cristocêntrica é, inclusive, né, escrita e descrita lá no livro de Gênesis. Né? A Gláucia Portugal, ela não está aqui porque ela apareceu no mundo. Eu sou filha do Celim, eu sou filha da Sebastiana, que o Celim foi filho do Rubem, e que foi filho da Donória, e da Sebastiana, que foi filha da Silvina, e que foi filha do José Portugal. Então, eles vêm também de uma filiação. Né? Tanto é que hoje eu sou uma filha amada de Deus. Então eu faço essa colocação muito linkada da questão da formação terapêutica, que é a constelação familiar, com a visão cristocêntrica, né? E ele fez, o Bert era um teólogo, então ele fez todo esse link, né? E padronizou, obviamente, né, todos os ensinamentos que a gente estuda hoje, para poder mostrar que várias situações que não estão aparentes, como por exemplo a minha cor da pele é da minha mãe, mas eu tenho várias informações genéticas provadas pela ciência que eu recebi do meu pai. Né? E lá na minha primeira infância, eu recebi muita informação da minha família e que fazem com que eu sou a mulher que eu sou hoje. Né? Então, a constelação, ela identifica. E a gente vai descobrindo e a gente vai trazendo para a nossa vida adulta essa carga emocional que a gente, em muitas situações, a gente não precisa viver. E não é porque é ruim, é que, poxa vida, eu não preciso trazer essa informação que está me causando um dano. Né? Eu posso ressignificar, e aí vem a fala do coach, né? Eu posso ressignificar essa questão para eu viver de uma forma mais alegre, uma forma mais suave. E aí que é muito libertador. Sabe, é muito, 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 muito libertador, porque a partir do movimento que você passa a conhecer essa questão que aconteceu com você, a tendência é você não repetir. E quando você não repete, você já não erra mais tanto, né? E aí você consegue trazer para a sua vida uma realidade muito mais saudável. Então, em breves palavras, a constelação familiar é uma terapia breve, porque você consegue abrir e fechar na mesma sessão, que pode durar 1h, 1h30, e ela vai cuidar das suas relações familiares. Tá, mas e aí, seu pai? Como é que era? Só, normalmente, uma sessão só já é o suficiente para... Já é o suficiente para gerar uma mudança, mas não é... Mas é o suficiente para fechar um ciclo, vamos dizer assim? Sim, sim. Porque o que acontece nessa sua primeira sessão? A gente consegue mexer nas suas emoções de forma que você vai para casa reflexivo e aquela sua reflexão vai reverberar. Nossa, que coisa incrível, eu deixo o copo aqui. Nossa, eu não tinha percebido que eu fazia esse movimento. E aí, lógico que o paciente logo quer voltar para fazer outra, né? Até para trazer essas informações que ele foi descobrindo. Não sou eu que dou a pílula, né, para ele do descobrimento. É o próprio paciente que vai descobrindo que ele faz o movimento que ele recebeu. E esse movimento é bacana? É legal? Olha que bom. Meu pai era um excelente comunicador. Eu recebi essa carga emocional dele e estou aqui com você hoje. Né? Então, isso é muito bacana. Mas e quem faz por mero senso comum? Né? Então, a gente traz na constelação a reflexão para o senso crítico. E aí, está sendo bacana isso para você? Ser uma comunicadora, como eu sou? Eu gosto. Para mim é muito bom. Então, eu continuo honrando meu pai, sendo leal à comunicação que ele tinha e hoje buscando ser um pouco mais, né? Melhorar essa comunicação que ele me deu. Né? E aí, se não, então vamos lá cuidar.
para a gente poder ficar em equilíbrio, né? Com essa descoberta que você fez e que não agrada, ou com a descoberta que você fez e que é muito bacana, entendeu? Então, Entendi. por isso que a gente consegue fazer numa só sessão. E constelação familiar é umas perguntas, na verdade. Constelação familiar é para qualquer tipo de pessoa? Existem pessoas, claro, que precisam mais do que outras, mas ou existe algum tipo de pessoa que não é recomendada? Olha, essa pessoa não é recomendada uma constelação familiar por causa disso, disso. Ou é para qualquer tipo de pessoa, inclusive aquelas que não têm, que se sentem numa vida mais tranquila, mais confortável, mas como é que funciona isso? O perfil da pessoa. Então, a constelação familiar não tem contraindicação. Ela não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, ela é indicada para todo mundo. Já foi reconhecida pelo Sistema Único de Saúde. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já utiliza a constelação como forma de mediação, inclusive. Então, nós já temos muitas autoridades, tanto do meio judiciário, né, quanto da saúde, que nós somos uma terapia, né? Então, é para a saúde mental, que já está sendo reconhecida e divulgada para que qualquer uma pessoa faça, né? No meu caso especificamente, eu gosto muito de constelar mulheres, né? Mas eu também faço constelação familiar para homens. Com relação às crianças, eu também gosto de fazer constelação com a criança, porque a criança é demais de sincera, né? Mas eu sempre faço a constelação familiar com as crianças com a autorização dos pais, né? Não faço sem que o pai ou a mãe autorize, sem que os dois estejam sabendo que a gente vai fazer uma abordagem com aquela criança. E na maioria das vezes, por mais interessante que seja, a gente acaba ficando somente com os pais, porque é o pai. Hoje pela manhã mesmo eu fiz uma constelação com uma mãe reclamando da questão da saúde mental da filha, que na verdade está totalmente ligado a ela, a mãe, né? A mãe que não se cura, transferindo a ausência de cura para a filha, que já está manifestando na fase da adolescência os mesmos sintomas que a mãe tem. Então aí a gente acaba que fica só com o adulto, né, para constelar. E não tem essa questão de classe social para constelar, porque a gente sabe, inclusive, que Jesus veio, né, encarnado, como Deus encarnado, para sarar as feridas do corpo. E hoje ele vem para sarar as feridas, né? Ele está aqui entre nós para sarar as feridas da alma. Então, quanto mais estivermos com a nossa alma curada, mais sarados estaremos, né? Sim. E mais dele estaremos recebendo. Então, não tem nenhuma contraindicação à constelação familiar. Sim. E você falou falou sobre criança. Fiquei sabendo que você tem um projeto novo com crianças. Isso, exatamente. Como é que é? Fala um pouquinho mais. Então, na verdade, não é um projeto novo. Esse projeto também ele está se realizando, né? Sim. Eu, dentro da minha carga emocional, né? Eu recebi da minha família, que eu amo, essa questão muito voltada para o lado social. Né? Então, a gente vem desenvolvendo alguns projetos. Eu sempre trabalhei eu gosto da palavra servir, né? Como voluntária. Tem um projeto social ali, estou eu lá como voluntária. Tem um projeto social lá, eu estou lá como voluntária. Né? Então, assim, uma questão assim que eu sempre participei, sempre me fez muito mais bem do que as pessoas que eu estava servindo. Né? E aí, a gente vem trabalhando, né? Eu sou da área da educação. E agora, no final do ano de 2022, né, que a gente já está praticamente aí terminando o ano, surgiu a oportunidade da gente montar uma creche comunitária. Então, assim, meu coração está muito feliz. Já existe a estrutura pessoal para poder... já temos a estrutura, a gente está numa fase de obras. E né? vai ficar onde? Essa creche fica na rua Frederico Quartaroli, 394, no Recreio dos Bandeirantes. Recreio, sim. A gente tem lá a capacidade para 600 crianças. Olha que legal. Nós vamos começar com 400 crianças. Nós já temos uma fila já de espera. Já temos uma fila, né, de reserva. Legal, muito legal. E assim, o coração está muito alegre, porque assim, Deus tem feito uma maravilha muito grande, porque a gente tem entendido que esse projeto não é somente para abençoar essas crianças que vão estar lá com a gente, com uniforme, com comida, com educação de qualidade. Né? Esse projeto é para
alcançar os pais, né? Para poder alcançar as famílias dessas crianças, né? Alcançar os avós, trazer o benefício para a comunidade também. Então a gente tem trabalhado assim incessante, né? A gente quer a presença, quer convidar todo mundo que queira estar lá com a gente, que queira conhecer o projeto, para visitar e para ver que assim Deus tem feito muitas maravilhas lá para que tudo se realize e se concretize para 2023, né? Que é quando a gente vai começar a funcionar efetivamente. Ah, que bom. Olha, fiquei muito feliz de receber aqui. A gente poderia ficar mais tempo. Vamos ver se de repente a gente marca aí uma live um pouquinho mais extensa no YouTube, de repente, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto que é muito interessante. Muito obrigado por você ter vindo ao meu podcast, fico muito feliz. E uma próxima oportunidade aí, em breve, a gente vai falar sobre esse novo projeto aí de vocês com as crianças. Tá com bom? certeza, pode ter certeza, sempre que convidar, eu estou disponível, né? Vou estar disposta, porque para mim é um prazer muito grande, assim, eu fico muito alegre quando eu sou convidada para participar, de falar, de saber que a gente vai estar alcançando outras pessoas, né? E eu que agradeço a você pelo convite, né? De estar aqui podendo passar um pouquinho da minha experiência. E as pessoas que quiserem me conhecer e saber mais, acompanhem, que a gente vai estar por aí fazendo muita coisa boa aí para que esse reino seja cada vez mais expandido. Amém. E glorificado. Amém. Muito obrigado, te agradeço. Esse aqui foi mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar seu like, seu comentário. Deus te abençoe. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite.